2010 está chegando ao fim e durante o ano o jornal Folha de Ribeirão Pires, Mauá e Alcântara da Serra e o site da Folha cobriram o que de mais importante aconteceu nessas três cidades. Quem começa a contar um pouco dessa história é o repórter Gilson Cascade. Janeiro, mais de 1000 ocorrências marcam o início do ano por conta das chuvas. Mas foi no dia 21 que Ana Alice de Oliveira Moreira Santos, 36 anos, e suas duas filhas, Ana Lídia, 8 anos, e Ana Santos, de 14, foram vítimas quando um barranco veio abaixo na rua Anchieta, bairro Bertoldo, em Ribeirão Pires, e matou as três. Na época, o pai e marido das vítimas, Manuel Bispo dos Santos, que escapou da tragédia por estar trabalhando, contou à Folha como foi o dia do incidente. Um dia normal, como sempre, né? Isso aqui, ali pegou todo mundo de surpresa, né? Porque nunca tinha dado problema naquele barranco? Era um barranco que ninguém se preocupava, né? Aquele barranco ali. Então eu nem chamo barranco, né? Porque eu não via barranco ali. Fevereiro, Prefeitura decide vender estacionamento em 45 graus. Assim que foi divulgada a intenção de Volpe em vender a área, manifestações artísticas e políticas encabeçadas pelo PT começaram uma batalha na justiça a fim de barrar essa venda. A Prefeitura não parou o processo e o 45 graus, avaliado em 1,5 milhões, foi vendido em licitação leilão para a empresa Lara Central de Tratamentos e Resíduos por R$1.523.000 no mês de maio. Aquilo é um terreno da Prefeitura, tem matrícula da Prefeitura e que deveria ter sido vendido na época em que se fez o centro comercial e que não se vendeu. Fica agora com março, com o repórter Wagner. Luzes, câmera, ação. Começa o primeiro festival de cinema de Ribeirão Pires. A Estância promoveu no mês de março o primeiro Festival de Cinema de Ribeirão Pires, Um Novo Olhar, que se estendeu até o mês de maio. Nesse período, a cidade recebeu artistas e filmes consagrados, que foram passados em um enorme telão instalado no Paço Municipal. A chuva atrapalhou, mas não apagou a ideia, é o que diz o secretário Guto Volpe. E provavelmente será num formato do Cine Vivo que vamos criar aí o Festival de Cinema de Ribeirão Pires. No mês de abril, a promotoria de Rio Grande da Serra começa a investigar autoridades da cidade. O ex-prefeito Ramon Velasquez, do PT, responde por mau uso do dinheiro público. Segundo a ação do MP, Velasquez teria terceirizado os postos de saúde quando implantou o Programa de Saúde da Família em 2001. Ele nega. Acho que, do meu ponto de vista, do entendimento nosso, foram totalmente a favor da população. Ainda em abril, a Justiça da cidade propôs ação pública contra o atual prefeito, Adriel Alfredo Jardim Teixeira, do PSDB, também por mau uso do dinheiro público. Kiko teria contratado uma empresa de informática para beneficiar o filho de um secretário municipal. Maio é um mês marcado pela violência. O Fórum de Rio Grande da Serra é alvejado e os prefeitos da região pedem mais segurança. O Fórum de Rio Grande da Serra foi atacado por desconhecidos, que alvejaram a sede do Judiciário. E dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo mostram que no período de janeiro a setembro de 2010, os crimes cresceram em ambas as cidades. Em Rio Grande da Serra, o número de furtos e roubos cresceu. E na cidade de Ribeirão Pires, os dados mostram que furtos e roubos de veículos foram o que mais acometeram a população. O delegado de Ribeirão Pires, Roberto Borges, garante que esses números devem cair. Nós estamos investigando todos os casos, né? E também já fizemos a descoberta de criminosos e vamos combater, por exemplo, pessoa a portar arma. Nós estamos fazendo flagrante de porte de arma ilegal. Tudo isso aí evita a criminalidade. O destaque de junho fica com a repórter Edna de Menezes. Junho. O mês é marcado com duplo homicídio na Vila Belmiro, em Ribeirão Pires. Em junho, 2 corpos foram encontrados na rua Geraldo Teodolino da Silva, no bairro da Vila Belmiro, em Ribeirão Pires. A suspeita de ter praticado os crimes são policiais militares da Força Tática de Santo André, que hoje se encontram prestando serviços administrativos no batalhão a que pertence. Fique agora com o repórter Armando Lima. O mês de julho foi marcado pela ação da polícia contra a gangue dos encapuzados. No dia 13, 5 pessoas foram presas em flagrante por roubos cometidos em comércios de Ribeirão Pires. Semanas depois, todo o bando estava em liberdade, através de liminares junto ao fórum local. Alguns deles, na ocasião, fizeram flagrantes, eles foram para a cadeia, alguns saíram e agora, novamente, nós conseguimos a preventiva de todos eles. Porém, 3 dos envolvidos foram novamente presos. Agora, respondem pelo assassinato de Márcio Donizete, irmão do vereador da Estância, Vicentinho. Em agosto, aconteceu a 6ª edição do Festival do Chocolate. A 6ª edição do Festival do Chocolate aconteceu em agosto. Mesmo com grandes atrações, a festa mais popular da cidade não atraiu grande público. Um dos motivos teria sido o alto preço dos ingressos.
Eu acredito que o melhor caminho para o Festival de Chocolate é deixar sexta-feira livre, domingo livre para a família o dia inteiro e no sábado cobrar com um show bom para chamar o público, né? Já em setembro, os casos policiais marcaram o mês. O mês de setembro ficará na memória de muita gente. Em Rio Grande da Serra, uma adolescente jogou o próprio filho recém-nascido em um mato próximo à sua residência. O feto não sobreviveu. Já em Ribeirão Pires, um adolescente tomou chumbinho para cometer suicídio e chocou a estância. Porém, nem todos os casos policiais acabaram mal. Ainda em Ribeirão Pires, o policial Alberto Matei, em seu dia de folga, salvou a mulher de ser assassinada pelo próprio amante. Hora de votar. Em outubro, o Brasil escolhe a sua primeira presidenta. Os brasileiros foram às urnas e Dilma Rousseff foi eleita a primeira presidenta do país. São Paulo escolheu Geraldo Alckmin para o governo, enquanto o ABC manteve o seu apoio aos candidatos da região. É uma imensa alegria estar aqui hoje. Pela primeira vez, uma mulher presidirá o Brasil. Acho que foi uma eleição muito interessante. O grande ABC começou a verificar que é necessário votar pela representatividade regional. Nós pegamos, por exemplo, a cidade de Ribeirão Pires, que não tem eleitores suficientes para poder eleger exclusivamente um deputado da sua cidade, e votou nos candidatos, né, que mais representaram a região, mais representaram Ribeirão Pires, para ter compromisso efetivo com a cidade. E para falar dos meses de novembro e dezembro, confira agora com a repórter Érica de Menezes. Novembro é marcado pelo anúncio da demissão de 344 funcionários da Prefeitura de Ribeirão Pires. A decisão partiu do Tribunal de Justiça. Um novo concurso tem data prevista para acontecer nos dias 30 de janeiro e 6 de fevereiro. Serão 134 vagas. Informações no site www.mouramelo.com.br. Fazer o concurso em janeiro, o concurso leva 60 dias e começar a chamar em março para ir fazendo as substituições. O que a Constituição determina? O acesso à administração pública é, em regra, por meio de concurso público. A exceção a essa regra é o cargo em comissão, que só pode ser utilizado em 3 hipóteses: para cargos de chefia, direção ou assessoramento. Que não cabe de maneira nenhuma é pintor, mecânico, motorista, recepcionista, das funções mais absurdas que estão em cargo em comissão. Dezembro. Condenado o casal que matou os irmãos em setembro de 2008. João Alexandre Rodrigues e Eliane Aparecida Antunes Rodrigues foram condenados a 126 anos de prisão pelo assassinato dos irmãos Igor Giovanni e João Vitor dos Santos em setembro de 2008. A pena de Eliane foi de 59 anos, 6 meses e 20 dias. Já de João Alexandre foi de 67 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão. Condeno Eliane Aparecida Antunes Rodrigues ao cumprimento das penas de 59 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 10 meses e 20 dias de detenção, mais o pagamento de 52 dias multa, no piso legal. Condeno João Alexandre Rodrigues ao cumprimento das penas de 67 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 8 meses de detenção, mais o pagamento de 56 dias multa no piso legal. Esses foram os destaques em 2010. Fiquem agora com as imagens que marcaram este ano.